É só a gente se acostumar, né? É só isso. Então vamos lá. Bom, sílabas e vogais, tá? Então aqui, como falei, eu vou deixar essas regras escritas com exemplos para que você possa memorizar, tá? Porque estas regras vão mostrar para você até se você está sendo enganado por alguém, tá? Porque, por exemplo, o nome de Deus, né? O nome de Deus está lá, o Yud, Rei, o Vav, Rei, que é o tetragrama sagrado, tá? Hoje estão surgindo aí várias vocalizações esdrúxulas para este nome, para o nome de Deus, né? Pessoas que se dizem conhecer o hebraico estão enganando muita gente aí, por exemplo, no YouTube, né, com vídeos ou com textos em blogs, né, mostrando uma vocalização ridícula, risível, totalmente fora das regras da fonética do hebraico bíblico, tá? Eu vou deixar, eu vou botar alguns slides, até usando o nome de Deus, bendito seja Ele. Nós vamos usar, né, o tetragrama sagrado para ilustrar isso. Vocês vão ver o absurdo que estão fazendo com a vocalização do nome de Deus, porque as pessoas inventam a sua própria gramática, tá? E a gente não pode fazer isso, a gente não pode ter a nossa própria gramática. O hebraico tem as suas regras, não sou eu que invento e ninguém pode inventar isso, tá? Tem que estar dentro da língua. E aqui estão as regras que a gente teve nesta aula, aqui está o resumo das regras, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem a primeira palavra, davar. Tá, primeiro eu vou botar aqui os exemplos, depois vamos lá para o nome de Deus, tá? Para ver qual é a vocalização correta, tá bom? Então vamos lá. A palavra davar, por exemplo, tá? Ela tem aqui, a gente poderia fazer aqui a divisão silábica, né? Botar aqui um tracinho aqui no meio, como eu fiz durante a aula com as outras palavras. Então aqui, letra Dalet, né, o som do D, depois a Kamat, som do A, vogal longa. A letra Vet, né, tem um som do V, depois a Kamat, vogal A longa, e a Resh com som do R. Então fica da, var. Aqui nós temos o sinalzinho mostrando a sílaba tônica, ok? Então a sílaba tônica está aqui na última sílaba, ok? E vamos ver aqui esta sílaba, tá? Esta sílaba, ela tem uma vogal longa, ela é acentuada, ok? E ela é fechada. Temos aqui uma consoante, uma vogal e uma consoante, ok? Então vamos ver aqui a primeira regra. Em uma sílaba fechada tônica, como esta daqui, ela é fechada. Ela é fechada por quê? Porque ela é formada por consoante, a vet, a vogal kamatz e outra consoante, a resh. Então a gente tem uma consoante, vogal consoante, uma sílaba fechada e ela é acentuada, então ela é tônica. Então, em uma sílaba fechada tônica, o hebraico prefere uma vogal longa, tá? Aí é preferência da língua, tá? Não é obrigatório, mas geralmente vem uma vogal longa. O hebraico prefere uma vogal longa. Essa é a primeira regra, tá? Então aqui está dentro da regra do hebraico, dentro da regra da fonética do hebraico bíblico. Em uma sílaba aberta, pré-tônica, tá vendo aqui? Ó, aqui eu tenho uma consoante e uma vogal. Então é uma sílaba aberta. É pré-tônica? É porque ela vem antes da tônica. Lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda. Então aqui vem primeiro. Ela vem antes, então ela é pré-tônica aberta. O hebraico requer uma vogal longa. Tá? Aqui é obrigatório ter uma vogal longa. Como eu falei, uma vogal breve em uma sílaba não acentuada, tá, aberta, precisa ser fechada. Ou então tem que substituir essa vogal por uma vogal longa, tá? E sou eu que substituo isso? Sou eu que digo qual vogal? Não. As próprias palavras do hebraico já estão lá, já foram criadas junto com a língua, tá? Então cada palavra já tem a sua regra, já tem as suas vogais. Isso aqui é um estudo do que acontece na prática. Foi observado e foi feito aqui um resumo para ilustrar o que acontece na língua. Eu não posso inventar, tá bom? Então vamos lá. O nome de Deus vai chegar lá. Vamos ver primeiro esses exemplos aqui. A gente já vai chegar no nome de Deus para você ver o que estão fazendo de errado, tá? Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho a palavra Meller, né? Aqui o acento é na primeira, aqui na verdade isso aqui é a penúltima, né? Porque a divisão silábica se daria aqui. A gente já viu na aula essa palavra, inclusive. Então aqui nós temos uma palavra segolada, o que faz com que o acento que fica na última sílaba se desloque para a penúltima, tá? E aqui eu botei um tracinho, né, o sinal de menor que, indicando que aqui é a sílaba tônica, tá? Então se pronuncia
Meller, porque aqui a mem tem o som do M, a segol tem o som da vogal E breve, a lamed o som do L, a segol o som da E breve, depois a Raf sofit, né, o som do RR gutural, feito na garganta, é uma letra sofit porque está no final de uma palavra, e depois vem um shivá, que no final de uma palavra não tem som, nem influencia o som dessa consoante, então é Meller, ok? Então aqui, vamos ver aqui o 3, né? Vamos ver aqui. Terceira regra, em uma sílaba fechada não tônica, aqui ó, nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante, tá? É uma sílaba fechada e não é tônica, tá? A sílaba tônica é aqui a penúltima. O hebraico requer uma vogal breve, tá? Então tá aqui tem que ser uma vogal breve, tá? Tem exceção a isso? Tem, você vai ver exceção como eu falei lá na aula. Tem algumas formas que para manter o modelo, às vezes uma vogal longa acaba aparecendo, mas são poucos os casos. Quando aparecer, a gente vai falar, isso aqui é uma exceção, tá? Então vamos lá, o hebraico requer uma vogal breve. E aqui tem consoante, vogal breve, consoante, uma vogal não tônica e fechada, tá dentro da regra, tá? Vamos ver aqui a regra 4. Em uma sílaba aberta, aqui é aberta, porque é só consoante e vogal e tônica, é tônica, porque ela é uma sílaba tônica, tá aqui o sinalzinho mostrando isso. Então, em uma sílaba aberta tônica, o hebraico prefere uma vogal breve. Como eu falei, aqui ele prefere, não é que seja obrigatório. Pode aparecer uma vogal longa aqui? Pode, como apareceu lá nos nossos exemplos durante a aula, tá? E aí vai acontecer com mais frequência, porque é apenas uma preferência da língua. Tem uma vogal breve aqui, tá? Numa sílaba aberta e tônica, ok? Isso é uma preferência de ter uma vogal breve. Porque a vogal breve, com a sílaba tônica, ela sustenta a sílaba. A sílaba tônica, a ênfase da sílaba tônica vai sustentar essa sílaba. Portanto, ela nem precisa do fechamento. Agora, pode ter o fechamento na sílaba tônica? Pode. Na sílaba tônica pode ter o fechamento, tá bom? Então, vamos lá. A regra 5, aí a regra 5 está aqui na outra palavra, que é a palavra devarim, tá? Devarim, a letra Dalet, né? Tá com daguesh, só que esse daguesh aqui não modifica o som da Dalet, já modificou lá nos inícios do hebraico arcaico, lá há 3.000 anos, mas isso se perdeu porque era uma ênfase muito sutil, tá? Não se sabe mais como influenciaria essa letra, tá? Aqui nós temos o shivá, esse shivá é um shivá vocálico, que está na primeira letra da palavra. A gente não viu ainda o shivá, mas na próxima aula a gente já inicia o estudo do shivá. Então você vai ler isso aqui como se fosse uma letra I, tá? Uma semivogal, tá? Uma coisa sem ênfase, muito bem fraquinho esse I, tá? Bem rápido. Depois a letra V, o som do V, a kamatsu, o som da vogal A longa, a letra Resh com o som do R fricativo. Depois a gente tem a Hirik Malê, uma única vogal, duas letras, mas é uma única vogal. A vogal I longa, Malê, que é cheia, ok? Depois a letra Mem Sofit, o som do M, ok? E aqui o sinalzinho que eu coloquei mostrando que a sílaba tônica está aqui, no Rim, tá? Então, o que diz a quinta regra? Em uma sílaba originalmente aberta, antipretônica, aberta originalmente? É porque devarim é o plural de davar, tá? Davar é palavra ou coisa, meller é rei, né? Eu não tinha falado ainda do significado. Então, davar está no singular, significa palavra ou coisa. Devarim é palavras ou coisas. É a mesma palavra, está no plural. Veja que aqui, ó, essa sílaba primeira, originalmente, antes de ir para o plural, ela era uma sílaba aberta, tá? E ela era pré-tônica, ok? A tônica está aqui na última, tá? Ela era pré-tônica. Quando colocou-se esse sufixo im, tá vendo aqui, ó, dalet bet resh, aí colocou o sufixo im para indicar o masculino plural, tá? A gente vai estudar depois do shivá a estrutura das palavras, depois começa os substantivos. A gente vai ver substantivo, adjetivo, aí começa a parte de morfologia, aí a gente vai ver o masculino, o feminino, singular e plural dos substantivos, né? Então aqui é um substantivo, está no masculino plural, tá bom? Botou um sufixo aqui do masculino plural. O que aconteceu? Acrescentou uma sílaba.
Então, esta aqui que era pretônica aberta passou a ser antipretônica, tá? Devarim, passou a ser antipretônica. E o que que aconteceu? Era para ser davarim, certo? O original aqui, como é davar, eu acrescentei o sufixo in, era para ser davarim, fazendo uma sílaba antipretônica, tá? Aqui no caso não, porque é por causa do Shivá, deixa eu explicar, depois eu falo o que aconteceu, né? Não vai confundir. Então aqui era para ser davarim. Mas o que que aconteceu com essa kamatsu aqui, tá? Aqui não tem a kamatsu mais, agora aqui tem um Shivá no lugar da kamatsu, tá? Veja, aqui é kamatsu, davar. Aqui era para ser uma kamatsu, vogal A, davarim. Por que que tá devarim? Por que que mudou? O que que aconteceu? Ó? Em uma sílaba originalmente aberta, antipretônica, ela se tornou antipretônica, o hebraico reduz a vogal, passando-a a um shivá vocálico. Foi o que aconteceu. Era para ser davarim, e aí esta palavra ficou com mais uma sílaba, então a penúltima passou a ser a antepenúltima, ou seja, passou a ser a antipretônica. E o que aconteceu com a kamatsu? Ela foi reduzida a um shivá vocálico. Então ficou devarim. Veja que a regra da fonética causa essa redução na vogal e a mudança desse som de kamatsu, de vogal A longa, para shivá, uma vogal reduzida a uma semivogal E, tá? Que a gente já vai estudar na próxima aula. Então, de davar, era para ser davarim, mas a regra gramatical da fonética faz com que fique sendo devarim. E aí isso acontece com diversas palavras que recebem sufixo. Por quê? Porque alonga a palavra, cria mais uma sílaba e aí há a necessidade de se reduzir, né? Por quê? Porque essa sílaba aqui ela não é acentuada. É uma antipretônica não acentuada. Aí numa antipretônica não acentuada, a vogal não sustenta a sílaba mais sozinha. Como ela não sustenta, porque ela é uma sílaba aberta, ok? Ela vai ser reduzida, tá? Ela é reduzida. Por isso que eu falei, né, da necessidade de muitas vezes se ter fechamento de sílaba, tá? Ah, mas aqui é uma vogal longa, mas só que essa vogal longa aqui ela não é uma vogal histórica. Vamos falar, não sei se na próxima aula ou na outra, sobre vogais históricas, tá? E aí você vai entender por que que uma cede a redução e outra não, tá? Aqui numa sílaba antipretônica, mesmo uma vogal longa, né, ela, na antipretônica, se ela tiver numa sílaba aberta, ela é reduzida a uma semivogal, a um shivá vocálico. Isso é regra da língua, tá? É arbitrário da língua hebraica e essa é a regra gramatical. Eu não posso mudar isso, eu não posso fazer a minha vontade, tá bom? Nome de Deus, né? Antes de falar do nome de Deus, a vocalização, e vamos falar do que estão fazendo aí de errado pelo YouTube e outros blogs, vamos ver mais um exemplo, tá? Aqui eu tenho a palavra yahid, tá? Que significa único, tá? Significa único. Significa unidade, tá? Então vamos lá. A Yud, né, é a consoante é uma consoante, mas tem o som da vogal I, tá? Mas é uma consoante. A gente tem aqui a kamatsu, a vogal A longa. Depois a gente tem a letra Het, né, com som do RR gutural feito na garganta. Depois eu tenho uma Hirik, mais a sua mãe de leitura Yud, formando a Hirik Malê com som do I. Isso aqui é uma única vogal, são duas letras, mas formam uma única vogal. Depois a gente tem a Dalet com o som do D, tá? Então fica Yahid. E aqui está a sílaba tônica que eu marquei aqui, né? Então, gente, o que acontece? Veja que a gente pode, de Yahid, que significa único, fazer aqui um alongamento dessa palavra, colocando uma terminação feminina, com a kamatsu e a re. A gente vai ver isso na aula de substantivos masculinos e femininos, a gente vai ver como se dá essa formação da palavra, acrescentando, né, um sufixo feminino. A Yeridá, aqui fica Yeridá, que é a Yud, depois vem um Shivá, então você vai ler Iê, tá? Depois vai vir a Het, som do RR gutural, a Hirik Malê, você vai ler Ri, depois a letra Dalet com a vogal kamatsu Malê, uma única vogal com som do A,
tá? Vai ficar Yehidá. Yehidá com esse som dessa terminação feminina, que vai significar unidade, pelotão, tá? Aqui é único, aqui é unidade, pelotão, tá? Bom, esses são os significados. Tem alguns que derivam disso aí também, mas é mais ou menos isso, tá? Então, aqui, como foi feito o acréscimo da terminação feminina com a Kamatz Malê, criou-se mais uma sílaba, tá? A sílaba tônica ficou aqui no final, que é o padrão, né, oxítona, né, das palavras em hebraico, tá? O que aconteceu? Como esta Kamatz aqui, ó, ela está numa sílaba aberta, tá? Aqui, ó, Yahid, com duas sílabas, Yah, né? Aqui ela está tranquila, porque ela é uma Kamatz, uma vogal longa, ela se sustenta sozinha, né? Uma consoante com uma vogal longa, tá? Não tem a consoante fechando, mas é uma vogal longa, então ela se sustenta, porque ela está na pré-tônica, tá? A Kamatz está na pré-tônica. Depois a gente tem aqui a sílaba tônica com consoante, vogal, a Yud e a Rírica que são uma única vogal, depois consoante. Então fechou, né, a sílaba e, além disso, é uma sílaba acentuada. Então, mesmo que fosse até uma vogal breve numa sílaba aberta, que sustentaria a sílaba, como nós vimos durante toda essa aula, tá? Nos exemplos anteriores, nos slides do início da aula, tá? Aqui acrescentou essa terminação, então criou mais uma sílaba. E aí a Yud com a Kamatz já ficou numa antipretônica. E o que acontece? Uma antipretônica, uma sílaba aberta com uma consoante e uma vogal, numa antipretônica. Mesmo sendo uma vogal longa, na antipretônica, a Kamatz não sustenta a sílaba sozinha. Então o que acontece? Ela é reduzida a um shivá, que funciona como uma semivogal. Uma vogal E bem breve, é semivogal mesmo, tá? Não chega a ser uma vogal não. Então fica Iê, Ridá, Iê, Ridá, ok? E as regras de pronunciação do shivá a gente vai ver na próxima aula, mas só adiantando, um shivá na primeira letra da palavra, ele é vocalizado como se fosse uma vogal E muito breve, bem rápido, tá? Então fica Yehidá, Yehidá, ok? Tá? Então essa é uma regra, tá? Da fonética, são regras da fonética do hebraico bíblico que a gente vem estudando aqui durante toda essa aula, tá? Então veja bem, aqui nós temos o tetagrama sagrado, tá? Nós temos a Yud, Rei e Vav, Rei, tá? Estas são as consoantes, né, do nome do Eterno, ok? A pronúncia que mais se chegou a ser apurada, né, para mim a mais apurada é essa aqui, tá? Iehová, tá? Tem um shivá na primeira letra da palavra, então ele é um shivá vocálico. Depois a gente tem uma rolam, que está aqui presa a letra Re, tá? Que aí a Re tem o som do RR fraquinho, depois vem a vogal longa O, Ro, e depois a gente tem a Vav, né? Som do V, e depois a Kamatz Malê, o som do A, tá? Uma única vogal. Então vamos ver que aqui nós temos uma palavra que teria também uma sílaba antipretônica, tá bom? Porque a tônica seria esta daqui, tá? A última sílaba, tá aqui com um tracinho. A sílaba vá, tá? A antipretônica aqui não existe mais, como não existe mais aqui. Aqui seria a antipretônica, mas quando a Kamatz foi reduzida a um shivá, esse yud com essa shivá, elas se juntam à sílaba seguinte, tá? Elas se juntam aqui na sílaba ri, na verdade, por quê? Porque o shivá não tem força de formar uma sílaba mais sozinha, como a Kamatz tem quando ela está na pré-tônica, tá bom? Então, a gente vai ver melhor isso aí quando estudar shivá, tá? Não se preocupe. Eu vou voltar a esse assunto na aula que vem, que a gente vai falar de shivá. Então, aqui bem rápido, porque está ficando muito demorada essa aula. Bom, a Yud aqui já não está mais na antipretônica, porque essa antipretônica já se ligou à sílaba seguinte, ok? Então seria a antipretônica, mas veja que ela seguiu todas as regras da vocalização do hebraico bíblico, tá? Da fonética. Ela abreviou aqui uma Kamatz para um shivá. Aqui nós temos o Ro, é uma sílaba aberta? É uma consoante e uma vogal, só que essa vogal é longa, então a vogal longa numa sílaba aberta, ela sustenta a sílaba.
Então tá correto. E aqui eu tenho vá, está numa sílaba tônica, e ainda é uma sílaba aberta? É, mas é uma sílaba aberta também com vogal longa, e além disso tem um acento, que também ajuda a sustentar a sílaba tônica. Então, isso aqui está totalmente dentro das regras do hebraico bíblico da fonética. Agora, veja esses nomes aqui. Está dentro da regra da fonética? Olha o tamanho dessa palavra, olha quantas sílabas, tá? Olha o tamanho dessa palavra Yeridá, que acho que foi a maior que eu mostrei, e olha o tamanho desta palavra, Iá, Ru, Shu, A. Olha só quantas sílabas tem aqui, tá? E aí, aqui, eles continuam com a Akamatsu como se fosse vogal A. Isso aqui é a antipretônica. Não tem como mais a Akamatsu permanecer numa sílaba aberta, sendo que a Akamatsu ela tem que ser transformada num Shivá, ela vai ser abreviada, porque isso é regra da fonética, tá? Isso faz parte da língua, eu não posso inventar isso. Então seria Iê, Ru, se fosse Ru, aqui não acredito que seja Ru, acredito que seja Ro, mas fica Iê, Ru, no mínimo Iê, Rushua, Iê, Rushua, no mínimo, aqui está a sílaba tônica, ó, na última. Tá? Então não tem como ser Iá. Não tem como ser Iá, porque essa Akamatsu não sustenta a sílaba, porque ela está numa antipretônica. Tá? Então a Akamatsu, fonema A, torna-se um Shivá, fonema E. Tá? Então quando você vê a pessoa falando Iá, Rushua, chega a doer o ouvido de quem conhece o hebraico bíblico. Quem gosta, quem zela, quem tem essa paixão pelo hebraico bíblico, né, pelos textos sagrados, sabe que isso aqui está errado. Tá? Se essas pessoas que falam esse nome, Yahushua, Yahua, Yausha, eles não sabem o que eles estão falando, ou se eles sabem, eles estão muito mal intencionados. Então, gente, tome cuidado com essas pessoas. Tá? Porque ou ele não conhece, ou se ele conhece, ele está mal intencionado. Não sei qual é a intenção dele, tá? Mas não é uma boa intenção ensinando uma regra gramatical errada para as pessoas, tá? Vamos ver aqui o outro nome. Aqui, ó, é Yahu. É Yahu, seria Yahu, né? Tá aqui o acento, então seria Yahu. Mas veja bem. Bom, aqui a sílaba tônica está com a Akamatsu, então, poxa, se sustenta, né? Então aqui pode ser Iá, porque sustenta a sílaba, que é uma sílaba, é uma vogal longa, né? Então, Israel, e agora? Iarro está errado? Veja, não existe a vogal Shuruk com Re. Aqui, ó, eu já mostrei aqui. Quando a gente estudou as vogais, a gente viu que não existe a Shuruk Malê, não tem isso. Por quê? Porque a Shuruk já é uma vogal longa, tá? Então não tem como ser esse nome. Está errado, tá? Porque você tem que manter o Yud, Rei, o Vav e o Rei. Então, mesmo que você transforme a Vav numa Shuruk, com um pontinho aqui, não tem como você ter mais a Re aqui, porque não existe Shuruk com Re no final de uma palavra. Então isso aqui está errado, está fugindo da regra do hebraico bíblico, tá? Aí ficaria o quê? Consoante, vogal, consoante, mas não existe essa vogal aqui, porque essa vogal, porque essa Re não seria mais uma consoante, aqui ela está funcionando como mãe de leitura da Shuruk, só que essa mãe de leitura não existe em hebraico, então isso aqui está errado. Então cairia essa Re aqui, e aí ia desfigurar o nome do Eterno, vai ficar só Yud, Rei e Vav. Cadê a outra Re do tetragrama? Então isso aqui está totalmente errado, isso não existe em hebraico, tá? E as pessoas que usam isso daqui, Yarro, ou elas estão mal intencionadas, ou elas nada sabem das regras gramaticais da fonética do hebraico bíblico, tá bom? Vamos ver aqui, ó, olha só. Ieshayahu. Veja que é para mostrar que eu botei um coraçãozinho, está correto. Ó. A antipretônica Akamatsu torna-se em Shivá, fonema E. Está certinho dentro das regras do hebraico bíblico. Olha aqui a última sílaba, Ru. É só a Re e a Shuruk. Não tem a Re, a Shuruk e outra Re. Porque essa mãe de leitura aqui não existe em hebraico. Tá? Então aqui está certinho. Ó. Ok? E Eshayar foi só para ilustrar que aqui no Yud, Rei, Vav, Rei, se fosse desse jeito escrito, essa Rei aqui tinha que cair. Tá? E aí não seria mais o nome do Eterno, porque não ia ter mais nem Yud, Rei, Vav, Rei. Ia ser só Yud, Rei e Vav. E aí tá errado, porque o tetragrama é Yud, Rei, Vav, Rei. Então isso aqui
É completamente errado e o nome de Isaías, Yeshayahu, mostra isso. Vamos ver outro nome. Aqui, ó, aqui é Yahu. Acho que eu já mostrei essa, Yahu, deixa eu ver. É isso mesmo, já mostrei, Yahu. O que ficou faltando é Yahuwah, isso mesmo, Yahuwah. Vamos lá. Aqui tá até errado, que aqui ficou Yahuwah, Yahuwah, mas eles falam Yahuwah, tá? Mesmo que fosse Yahu também já estaria errado. Então vou tirar só aqui, apagar, vou riscar, tá? Então aqui ficaria Yahuwah, né? A sílaba tônica estaria aqui, tá? Yahuwah. Porque teria que ter o Yud, o rei, o Vav e o rei do tetragrama sagrado. Aí a vocalização eles dão como Yahuwah, tá? Bom, aqui seria a antipretônica, tá certo? A Kamatis, fonema A. Se fosse neste caso, eu vou até deixar, tá? Assim, apesar de que a antipretônica teria que esse Kamatis virar um Shivá, porque seria a antipretônica, não tem jeito. A antipretônica está aqui, então a Kamatis deveria se tornar em Shivá, tá? Então já tem um primeiro erro de fonética, tá? Da regra da fonética. Além disso, essa Rê com a patar aqui não pode ser lida Yahuwah. Por que não pode ser lido assim? Porque essa patar é uma patar furtiva, tá? A patar que vem junto com a Rê tem que ser lida depois da consoante, tá? As guturais fazem isso, tanto a Ret, a Rê e a Ain. As letras guturais, quando tem uma vogal A, elas são lidas antes, né? Desculpa, elas estão lidas depois da vogal. A vogal é lida primeira. Eu sei que a leitura do hebraico é de cima para baixo, tá? É da direita para a esquerda, e aí você tem tendência a ler assim, ó, Yahu-A, né? Porque a Rê fica muda e você lê só o A. Só que a patar, quando ela vem embaixo da Rê, né, ou da Ret, ou da Ain, que são guturais, ela se transforma numa patar furtiva. Então ela é lida depois, tá? Então ia ficar assim, ó, a leitura, ó, Yahuwah, tá? Ia ter que ter esse ar no final, Yahuwah, entendeu? É uma patar furtiva. Então esse Yahuwah deles está errado também. Está errado duas vezes, porque aqui a antipretônica, a Kamatis se torna Shivá, como a gente já viu em outros exemplos. E aqui essa patar é uma patar furtiva. Então isso aqui está totalmente fora das regras da fonética, tá bom? Então, meus queridos, cuidado, tá? Com esse pessoal. Vamos ver outro nome. Aqui, ó, Yausha, tá? Aí fere a regra silábica, porque a sílaba hebraica, a gente viu no início da aula, tem que ser o quê? CV, que é consoante, vogal, ou CVC, consoante, vogal e consoante. Ou seja, tem sílaba aberta e tem sílaba fechada. Vamos ver aqui, a Yud é uma consoante, com a vogal, tem um som da vogal I, mas é uma consoante. A gente estudou isso lá na alfabetização, tá? Na primeira aula. A Kamatis é uma vogal A longa, tá? Depois vem aqui a Shuruk com o som do U, é uma vogal longa. Depois a letra Shim, né, o som do X, porque esse pontinho está mais à direita, então mostra que é a letra Shim com o som do X. Depois a gente tem aqui a Patar, a vogal A breve, e depois vem a gutural Ain, tá? Sem som, fica muda. Então eles tendem a ler isso aqui como Yausha, ok? Só que Yausha, então aqui seria a divisão silábica, certo? Então ficaria a primeira sílaba e a segunda sílaba, tá? E como é que tem que ser a sílaba hebraica? Ou é consoante vogal, ou é consoante, vogal, consoante. Vamos ver como é que está aqui a primeira sílaba? Consoante, vogal, vogal. Então não tem como, tá? Isso aqui está correto, porque aqui é consoante, vogal, vogal, e não pode, isso fere as regras da fonética do hebraico bíblico, tá? Então, tinha que ser consoante, vogal, ou consoante, vogal, consoante. Aqui está consoante, vogal, vogal. Então, isso aqui está
totalmente errado. Foge à regra da fonética, tá? Então, se você conhece, tá, as regras da fonética do hebraico, se você conhece, você vai saber se o que você está lendo está dentro da gramática, tá? Se tem alguma coisa errada com o texto, tá bom? Então é importantíssimo que vocês estudem esta aula, tá? Vejam essa aula mais de uma vez, ok? Vejam aí desde o início. Eu vou deixar na apostila, tá? Essas regras todas aqui que está no slide para que vocês possam ver, tá? Então, gente, se você estiver vendo esse vídeo aí por uma rede social, talvez eu deixe esse finalzinho da aula numa rede social para que possa divulgar o nosso trabalho, tá bom? Matricule-se então no nosso curso, tá? Curta aí esse vídeo, compartilhe com as pessoas, né, que tem essa tendência aí de falar o nome de Deus com essas formas erradas que nós vimos, tá? Matricule-se no curso, compre a nossa apostila, tá? Para que você possa também fazer os exercícios, tá? Tem vários exercícios aqui nesta apostila. Veja bem, aqui nós temos, se você não viu a aula toda, porque está vendo apenas a parte do nome de Deus numa rede social, tá? Vou mostrar para você aqui um pedacinho dessa apostila, um pedacinho da aula que nós passamos. Estudamos desde das consoantes, tá? Das regras da sílaba hebraica, sílabas abertas, sílabas fechadas, consoante, vogal, consoante, tá bom? Então, meus queridos, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula e também fica aí um pedacinho para vocês poderem saber como as regras do hebraico bíblico se aplicam na estrutura da sílaba e como isso protege a gente de estar lendo alguma coisa falsificada, tá bom? Então fica na paz, vejo você aí na próxima aula, quando nós vamos falar sobre o Shivá.